Desfalques por convocação fazem Flamengo reviver drama de 2021, e baixas devem subir no segundo semestre. Há 3 anos, rubro-negro também sofreu com Copa América e data FIFA, viu Gabigol estrear só na 12ª rodada do Brasileirão. E as ausências atrapalharam a briga pelo inédito tricampeonato seguido. Explica-se, para não atrasar a série, a CBF vai usar as datas FIFA, a de setembro e outubro, para recuperar os jogos adiados em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul. 2 rodadas foram empurradas para a frente, e a tendência é que o Flamengo jogue contra o Atlético Mineiro na 33ª rodada em uma data FIFA. Além disso, caso o Internacional se classifique para os playoffs da Sul-Americana, deve ser outro adversário que o rubro-negro terá que enfrentar sem os seus jogadores de seleção. Atualmente na liderança do Campeonato Brasileiro com 14 pontos, o Flamengo teme reviver o drama que passou em 2021. No ano da última Copa América, o rubro-negro buscava um inédito tricampeonato nacional seguido e o 9º de sua história. Mas viu os muitos desfalques, entre lesões e convocação, atrapalharem as suas chances de título. Considerando só os jogadores nas seleções, o clube disputou 14 rodadas daquela edição sem ao menos um de seus selecionáveis. Em 2021, Copa América foi o que mais pesou. Como o calendário daquele ano começou só em março em função da paralisação da pandemia da Covid-19 na temporada anterior, a Copa América começou quase simultaneamente ao Campeonato Brasileiro. Seu início foi junto da 3ª rodada, e o Flamengo na época, atual bicampeão, havia estreado com vitória sobre o Palmeiras e teve a segunda partida, contra o Grêmio, adiada. Entre a 3ª e a 10ª rodada, o rubro-negro teve mais um jogo adiado, contra o Atlético PR, e disputou 7 partidas durante a Copa América, quando Gabigol e Everton Ribeiro estavam na seleção brasileira, enquanto Arrascaeta e Isla, na uruguaia e chilena, respectivamente. O Flamengo venceu o América Mineiro, a 2-0 no Maracanã, perdeu do Bragantino, a 3-2 no Maracanã, ganhou do Fortaleza, a 2-1 no Maracanã, foi derrotado pelo Juventude, a 1-0 no Alfredo Jaconi, bateu o Cuiabá, a 2-0 na Arena Pantanal, e perdeu do Fluminense, a 1-0 na Neoquímica Arena, e do Atlético Mineiro, a 2-1 no Mineirão. No último jogo da sequência, contra o Galo, Isla e Arrascaeta já tinham voltado, enquanto Everton Ribeiro e Gabigol continuaram fora porque o Brasil chegou à final daquela Copa América, o atacante ainda voltou machucado e só foi estrear no Brasileirão na 12ª rodada. Sem os seus selecionáveis, o Flamengo teve só 42,8% de aproveitamento e entrou em crise, o que o fez demitir o técnico Rogério Ceni e contratar Renato Gaúcho. Na abertura da 11ª rodada, o rubro-negro ainda tinha 2 jogos a menos e era o 12º colocado com 12 pontos, 10 atrás do líder Palmeiras. Tropeços nas datas FIFA deixaram o título distante após a Copa América. A CBF chegou a anunciar que adiaria as partidas dos clubes que tivessem convocados para as próximas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo, mas depois voltou atrás e irritou os dirigentes rubro-negros. Quando veio a data FIFA de outubro, o Flamengo ainda tinha 2 jogos a menos, mas havia reagido no campeonato com Renato Gaúcho. O time estava em 3º lugar com 38 pontos, 11 atrás do líder Atlético Mineiro, quando voltou a não poder contar com seu quarteto, convocado mais uma vez. Sem os selecionáveis, o Flamengo empatou com o Bragantino, 1-1 no Nabeabê e Xedid, e venceu o Fortaleza, a 3-0 no Castelão, e o Juventude, a 3-1 no Maracanã. O desempenho de 77,7% no período fez o time assumir a vice-liderança, mas continuava 11 pontos atrás do Galo. Se tivesse batido o Bragantino, a diferença teria caído para 9, sendo que o rubro-negro continuava àquela altura do campeonato com 2 jogos a menos que poderiam fazê-lo encostar no líder. Quando chegou a data FIFA de novembro, o Flamengo havia perdido a vice-liderança para o Palmeiras, mas em compensação tinha tirado mais um ponto em relação ao Atlético Mineiro, a diferença era de 49 contra 59 pontos do Galo. Do quarteto rubro-negro perdeu apenas Isla convocado e empatou com a Chapecoense, a 2-2 na Arena Condá, e venceu Bahia, a 3-0, no Maracanã, São Paulo, a 4-0 no Morumbi e Corinthians, a 1-0 no Maracanã menos desfalcado. O time teve um desempenho de 83,3% no período, mas o único tropeço, diante da Chapecoense, fez a diferença para o Atlético Mineiro aumentar e levou o time a virar definitivamente o foco para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Quando Isla voltou na 33ª rodada, o rubro-negro era vice-líder com 63 pontos, 8 atrás do Galo, mas já não tinha mais o trunfo dos jogos adiados para tentar diminuir a diferença. E o Flamengo acabou como vice-campeão com 71 pontos. Desde então, o Flamengo não conseguiu voltar a ser campeão brasileiro. Em 2022, o rubro-negro abriu mão da Série A ao jogar com times reservas, terminou em 5º lugar e focou nas Copas, sendo recompensado com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.
Já em 2023, o rubro-negro não ganhou nada e terminou em quarto lugar, longe de lutar pela Série A. Esse ano com Tite, a equipe conquistou o Carioca, está viva em todas as frentes e tem expectativa alta de brigar pelo Brasileirão.